o Rei da Glória. Salmo de número 24, se você puder abrir, nós leremos apenas do verso 7 até o verso de número 10. Salmo de número 24, do verso 7 até o verso de número 10. O Rei da Glória. Abre a tua Bíblia aí e já vai falando assim, com você mesmo: o Rei da Glória, o Rei da Glória, o Rei da Glória. Como é que era mesmo? O Rei da Glória, o Rei da Glória. Ué, por que eu tenho que falar o Rei da Glória? Porque Ele é o Rei da Glória. Por isso, se eu não sei dizer nada, eu vou dizer o Rei da Glória, o Rei da Glória. O verso de número 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pode se assentar, mas dá um glória para o Rei da Glória. Você consegue glorificar o nome dele? Fala, ele é o Rei da Glória, é o Rei da Glória. Levanta sua mão assim em forma de soco, fala, é o Rei da Glória. É isso. Pode não parecer, mas por vezes, quando você estiver em socorro, você tem que saber que pertence ao Rei da Glória. E por vezes, o inimigo das suas almas vai trabalhar e vai fazer você sentir medo o suficiente para perder a sua fé. E ele vai falar assim, eu duvido que ele saiba, eu duvido que ela saiba que ela pertence a alguém. E você vai ficar assim, eu pertenço a Deus. Qual Deus? Eu pertenço a Deus, ao Rei da Glória. Queridos, mais uma vez, sem mais delongas, quero falar para você que tudo nessa vida, todas as coisas que aconteceram com você, desde o dia do seu nascimento até agora, tudo tem um propósito, e é propósito bem definido. Nós não podemos sair daqui nessa noite sem ter essa convicção. Ah, por que aconteceu isso? Ah, meu Deus, e aquilo outro, eu não queria que isso acontecesse. Ah, meu pai, eu orei tanto para o meu filho não ir para aquele lugar. Tudo tem propósito bem definido. Ah, o irmão fulano viajou, a irmã fulana viajou, está faltando alguém no louvor, está faltando alguém para pregar, sempre vai ter alguma coisa acontecendo que vai tentar nos baratinar a cabeça e fazer a gente ficar pensando coisas. Mas você tem que saber que tudo tem propósito bem definido, até mesmo quando falta gente aqui na frente para dirigir o culto, para fazer o ofertório, para cantar, para tocar, tudo tem propósito definido. Mas eu quero que você pense junto comigo aqui num exemplo que eu vou lhe dar muito simples. Você conhece esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã que está do seu lado, atrás de você, na sua frente? Você olha para ela, em qualquer lugar que você for, você vai olhar e vai falar assim, quem está ali é a irmã fulana, quem está lá é o irmão ciclano. A gente pode viajar o mundo inteiro, mas se a gente se encontrar lá em Nova York, quando a gente se olhar, a gente vai perceber que somos nós. Algumas vezes a gente vê um irmão que tinha peso, a presença dele aqui na igreja, viajar, às vezes sair para missões, ir para lugares longes, e a gente fica um tempão sem ver ele era magrinho, e quando ele volta daqui a algum tempo, 20 anos, 30 anos, ele já volta, se ele era solteiro, ele volta casado, se ele não tinha filho, ele volta com filho, e se ele era magrinho, aí ele volta gordinho, e se ele era gordinho, às vezes ele volta magrinho, e quando ele entra aqui, a gente olha e fala assim, será que é? Aí a gente vai correr para o irmão do lado, não é o irmão fulano? Não sei, quem é o irmão fulano? O irmão fulano era aquele que era filho aí a gente vai dizer, da irmã, que fazia isso, isso e isso, aquela coxinha maravilhosa na cantina.
Ou então a gente vai dizer assim, aquele irmão que quando orava, ele falava aquela frase assim costumeira em línguas estranhas. Ou a gente vai dizer que aquele irmão no sentido de ser, ele é uma pessoa famosa, ele é uma pessoa que era filho do irmão Ciclano, que também era uma pessoa que tinha um nome aqui dentro. Ou então a gente vai dizer que aquele irmão é aquele que fez, no sentido do ofício que ele tinha aqui, enquanto estava conosco. Mas é uma questão de tempo para aos poucos a gente ir falando, alguém vai lembrando, quem era mais antigo da igreja vai falar assim, aquela magrinha bonitinha é a irmã Sueli. Ah, tá, que mora na Volta Grande, essa mesmo. Ah, então vamos lá abraçar ela. Aí a gente abraça ela, mata a saudade, mas fato é que às vezes, quando alguém some um pouquinho, nós vamos sentir até saudade, mas quando a gente vê ele de novo, pode ser que a gente não o reconheça. E eu quero dizer que não comete pecado aquele irmão ou irmã que quando vê alguém que não vê há muito tempo e não consegue reconhecer, não é pecado, tá bom? Nós precisamos entender que precisamos rapidamente olhar quem está aqui no nosso meio, aquele magrinho, aquele bonitinho, e saber que é o irmão fulano, para dispensar ele a recepção necessária e da maneira mais correta possível. Por que eu disse isso tudo? Porque o Salmo de número 24, ele é uma sequência de salmos que vão falar a respeito de uma pessoa que estava pertencendo a um lugar e depois de algum tempo saiu de lá e quando chegou no outro lugar ficou ali por 33 anos. E agora voltou para o lugar onde estava, e quando chegou lá, ninguém conseguiu reconhecê-lo. Teve gente que conheceu, e teve gente que ficou perguntando, quem é ele? Eu sei, é que mais do que isso, o Salmo 22, 23 e 24 é uma sequência, é uma trilogia de salmos que vão tratar a respeito da pessoa de Jesus o Cristo. O Salmo de número 22 vai tratar exatamente de que Jesus é o nosso Salvador, que é aquele que morreria, porque eu estou falando lá de trás quando estou escrevendo o Salmo 22, que ele vai morrer na cruz, tanto que Jesus citou ele quando estava na cruz do Calvário, quando ele disse, ele declinou, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 23, ele é mais comum a todos nós. Ele vai falar daquilo que Jesus pode fazer pela gente. Ele vai ser o nosso pastor e de nada nós vamos sentir falta. Já o Salmo 24, eu ainda vou dividir ele em 3 partes. O versículo 1 e o 2 é o que vai trazer exaltação ao Pai das luzes, ao Deus Pai, ao Senhor Criador do universo, e vai falar da majestade dele, do senhorio dele por todo o lugar que a gente possa olhar. E ainda vou pegar o versículo de 3 a 6, que ele vai mostrar ali, junto com ele, alguém que seria como o servo bom, que vai falar ou diretamente de Jesus, se você preferir, ou de nós que estamos aqui hoje, podemos também ser chamados de servos. Já o texto em apreço lido, do verso 7 ao 10, ele vai falar da exaltação de Deus, da sua glória, da sua realeza, que ele dispensou para uma pessoa especial, um ser sobrenatural, que ele, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se humilhou, se fez em forma de servo, vestiu uma roupa igual a essa nossa, de carne, e habitou entre nós. Mas, resumidamente, o que é óbvio de entender, é que a cena vai rolar como uma espécie de um filme dramático, quando alguém deixou o seu lar para um motivo óbvio. O universo até gritou, mas por quê? Porque é preciso.
E quando ele chega lá e cumpre a missão dele, faz com que as pessoas entendam sobre algumas necessidades que agora estavam esquecidas. E mesmo as pessoas o desprezando, alguns, em sua maioria, não o reconhecendo como tal, ele ainda firmou os passos e quis continuar. Eu não vou arredar o pé. A minha missão é uma única. Eu preciso fazer aquilo que o meu Pai mandou. E quando ele cumpre essa missão, ele volta para a casa do pai dele. Só que agora, quando ele chega no portão, alguém está lá fora, e era o papel dele anunciar para que a porta se abrisse para ele entrar. Só que lá dentro tinha alguém que era mais poderoso do que o que estava lá fora gritando. E ele tinha que ter certeza lá dentro e confiança no que estava aqui fora, porque a porta estava trancada, para quando ele gritasse: abre a porta, lá dentro tinha que saber: abro ou não abro? E agora, na dúvida, quem estava lá dentro perguntava: quem é ele? E do lado de fora respondia: é o fulano. E lá de dentro: quem é esse fulano? E lá fora: abre a porta. Por que eu vou abrir a porta? Abre a porta porque é ele. Quem é ele? Abre a porta porque é o Filho do Homem, e ele é o Rei da Glória. E aí a porta se abre. O desfecho dessa história é mais lindo ainda, mas o texto lido, ele vai tratar exatamente a respeito disso que nós acabamos de dizer. Por isso eu vou pedir a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã que está assentado aqui hoje, em o nome de Jesus, essa obra maravilhosa que foi feita por essa pessoa, esse Rei da Glória, é tão poderosa, mas tão poderosa, que fez retirar eu e você de lugares escusos, de lugares onde hoje nós temos vergonha de dizer, da onde estávamos, de tão pavoroso, vergonhoso e feio que era alguém estar naquelas práticas. E é por causa dele que você hoje está aqui e ainda não parou nem desistiu, como diz o cantor cristão. É por causa dele. Por isso eu peço a você agora, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor teu Deus vai trazer para a sua memória hoje, tem que ficar firmado no teu coração para 2016 crescer abundantemente. A pessoa que você até conhece, mas já faz um tempão que você não vê, está voltando para o lugar aonde um dia você botou ele, e ele está falando: abre a porta, e do lado de fora alguém está falando assim: mas você já está lá dentro. Se eu estou aqui fora, eu estou falando: abre a porta, mas você falou que estava lá dentro. Em nome de Jesus, se nesta noite ouvires a voz do Senhor seu Deus, meu querido, minha querida, abra as portas para o Rei da Glória entrar. Você pode dizer isso para você, para a pessoa que está do seu lado? Abre a porta para o Rei da Glória. Abre a porta para o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Analisando o texto, com certeza você vai ver junto comigo que é uma mensagem muito, muito edificante, mas é das mais simples. É café com leite que tem que estar na boca de todo o cristão, principalmente dos seminaristas. Quem é esse Rei da Glória? A primeira coisa que eu consigo enxergar no texto. Tem alguém acordado aí? Tem alguém comigo aí? Pode dar um glória.
é que Ele é um Senhor poderoso. Quem é esse Rei da Glória? É um Senhor poderoso. Um Senhor poderoso vai tratar de quem Ele é, no sentido de ser. Não parece Ele, mas é. Você já vai entender. Tratar para falar de quem é alguém, seja uma pessoa que você não vê há muito tempo, ou o próprio Jesus, é nós falarmos a respeito de coisas que nós construímos com Ele na nossa história. Então nós vamos ter que falar lá de trás, do nosso passado. Então, para falar de Jesus e falar do passado, nós vamos nos utilizar nada mais, nada menos do que, meu amigo, o Antigo Testamento. A mais velha das testemunhas que pode estar conosco aqui hoje nesse lugar. Então vamos fazer um passeio lá em Jesus e os patriarcas, o início de tudo, a junção de um povo, a separação para um reino poderoso que continuaria a história através do pai Abraão, para chegarmos até nós e nós sermos hoje chamados também filhos de Deus. Lembra, escrito lá em Gênesis capítulo 14, que o pai Abraão, antes de ir para uma guerra, aonde o seu sobrinho Ló estava detido, ele foi orar, buscar a Deus direção para fazer o que ele precisava fazer, e quando ele estava lá, ele recebeu uma iluminação e teve a necessidade de agora, a necessidade dele era de ficar sozinho. E quando ele fica sozinho, o próprio Deus vem com uma legião de súditos, e montado em seu cavalo, ele se aproxima de Abraão, e Abraão olha e reconhece que ele é o que nós chamamos nas escrituras de o rei de Salém. O rei de Salém vem se aproximando, e o pai Abraão olha para aquela esquadra se aproximando, aquela cavalaria, e ele percebe que rei de Salém, aonde é o reino de Salém? O reino de Salém não existia na terra. O rei de Salém poderia ser uma invenção, poderia ser algo criado da mente dele, frutífera, mas naquele momento a iluminação era tamanha, a instrução espiritual era tamanha, que ele consegue entender que aquele era uma pessoa poderosa. Afinal, nós estamos falando aqui hoje do que ele é. Ele é um Senhor poderoso. E agora, reconhecendo isso, Abraão entrega a ele o seu dízimo. Tudo a respeito daquilo que ele tinha, ele entregar agora o dízimo a esse rei. E não que era uma barganha, ele não esperava isso, ele buscava segredos para fazer o combate. E agora esse rei olha para ele e fala: porque você abriu a porta, porque você abriu a sua porta do coração, eu vou te abençoar. Essa história está escrita em Gênesis capítulo 14, e você vai perceber que Abraão tem vitória sobre os reis que estão à sua volta, e a vitória é certa porque agora ele não estava sozinho, agora ele estava com alguém muito poderoso. Com quem eu tenho andado vai definir quem eu serei. Com quem eu tenho me mexido e misturado vai definir com quantas vezes eu vou contar em minhas mãos o número de vitórias que eu terei.
rei poderoso. Se eu falo de Abraão, não tem como eu também não falar de Jacó, que é a história que talvez esteja mais ligada conosco durante todo o tempo da nossa caminhada cristã. Foi quando Jacó consegue, em um momento de solidão, buscando a Deus a respeito do que ele faria, ele também percebe a necessidade de ficar sozinho, e atravessa todas as suas coisas pelo rio, e para o outro lado, e quando ele fica ali sozinho, ele percebe que um homem aparece, e ele então percebe que aquele não era um homem comum, um homem qualquer, mas decide então lutar com ele, até que esse homem fala para ele: ei, o que você está querendo? Eu estou abrindo a porta, reconheço a sua autoridade, e você não vai sair daqui enquanto você não me abençoar. Nesse momento, quando ele declara para todo o ouvido e toda a presença angelical que ali estava, ele então é abençoado, e Deus fala assim: então a partir de agora, esse rei poderoso diz, a partir de agora, o seu nome não será mais enganador, usurpador, o seu nome agora será Israel. O seu nome agora é outro, ao invés de ser aquele que engana, agora você vai ser aquele que abençoa. Jacó é mais um dos patriarcas, das testemunhas do Antigo Testamento, que vão olhar para este ser, esse rei poderoso, e vão abrir a porta para que ele possa entrar e fazer ali morada. Se eu decidir nesta noite entender que esse rei da glória ainda continua a citar todos os profetas, quantos salmistas escreveram falando desse rei poderoso, e eles todos entenderam que esse Senhor poderoso era tudo aquilo que eles precisavam. Homens e mulheres do Antigo Testamento que abriram as portas para esse Todo-Poderoso. Reconheça em nome de Jesus que é só Ele que pode fazer. Ele é tão poderoso que é Ele quem manda na boca do homem, na mão do homem, no olho do homem, nas contas do homem, no carro do homem. É Ele, tudo é Ele, é tudo dele, é para Ele. Ele é um rei poderoso, um Senhor poderoso. Eu ainda consigo ver que além de um Senhor poderoso, Ele é poderoso nas batalhas. Vai falar do ofício dele. Ele é um general que nas batalhas que foram travadas, nas guerras que foram erigidas, em alguns momentos, um anjo matou mais de não sei quantas mil pessoas, de tão poderoso na arte da guerra que ele é. Será que tem alguém aqui hoje que passa alguma batalha na vida, que ainda não teve solução, mas também pode hoje reconhecer que sabe que eu nunca falei para ele resolver esses problemas para mim? Não, eu não estou dizendo que você veio e falou para as irmãs da quinta-feira da oração, não. Não, eu não estou dizendo que você foi no gabinete falar com o pastor dos seus problemas e pedir para ele orar, não. Eu estou falando de você chamar ele e falar: o Senhor é poderoso nas batalhas. Pode não ser batalha para o fulano nem para a ciclana, mas para mim é uma batalha tremenda. Eu estou precisando do Senhor. Vença as minhas batalhas, por favor. Ele é um Senhor poderoso nas batalhas. Trata do ofício dele. Dizer dele, falando do que ele fez, sem dúvidas nós não teríamos tempo para dizer, porque nós temos tantas testemunhas. Além das do Antigo Testamento, nós temos testemunhas que foram
descritas no Novo Testamento, e ainda pessoas que desde a antiguidade, mesmo sem encontrar com ele, mas à sombra dele, ou as pessoas que ficaram no tempo que ele chegou aqui na terra, ou as pessoas, nós que viemos depois, tivemos tantas experiências de batalhas vencidas, que está para nascer um escriba que consiga escrever um livro para contar de tanto milagre que ele fez. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já recebeu um milagre de Jesus e está contente com ele. Tem alguém aqui que já recebeu um milagre de Jesus? Ah, eu não podia engravidar, mas engravidei. Ah, eu estava doente, mas agora eu fui curado. Ah, meu Deus, eu estava para morrer, mas o Senhor me livrou. Em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite que já teve um encontro com esse Rei da Glória, que é poderoso nas batalhas, ergue a sua mão e em nome de Jesus, dá um grito de glória para adorar Ele. Tem alguém aqui que glorifica o nome dEle? Aleluia! Quando eu vejo que Ele é poderoso nas batalhas, eu não posso deixar de perceber a sua maior obra já registrada, escrita para ficar de presente para todas as gerações. E eu estou falando que foram escritas por 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Atos, nós também vemos testemunhas narrando a respeito desse feito. E todas as cartas de Paulo também vão servir de testemunha para dizer que ele é poderoso nas batalhas. Qual batalha que Jesus travou, Everton? Jesus era amoroso. Quando Barrabás foi procurar ele, para saber se ele ia se juntar na rebelião, ele disse que não. Qual batalha que ele... Pelo amor de Deus, está falando besteira. Não. Jesus passou por muitas batalhas e nós vamos perceber quando eu começar a contar essa história. Triste para ele, mas felicidade total para todos nós. Era um dia como todo outro dia qualquer. Um dia onde você estava fazendo a sua comidinha, onde outro estava trabalhando na CSN, outros eram soldados e estavam guardando o local. E este poderoso nas batalhas sentiu ser chegado a hora. E quando chega a hora de a gente fazer alguma coisa difícil, ou que vai receber uma bênção, a gente costuma chamar pessoas que andam com a gente para estar conosco para orar. E assim esse rei poderoso nas batalhas o fez. Ele chamou 12 amigos que ele tinha conquistado aqui na terra. Subiu para o alto de um monte chamado Getsêmani, e ali começou a orar. E quando ele orava, em um momento de tristeza tamanha, ele decide ganhar um abraço, um aperto de mão, um olhar de carinho, e ele vai procurar esses 12 amigos, e eles estavam dormindo. E nesse momento de dor e solidão, ele vai, chama a atenção deles: ei, vocês estão dormindo? Eu trouxe vocês aqui porque eu preciso orar, eu estou sentindo a minha alma perturbada até a morte. E eles pedem desculpa, e vamos orar, Senhor, vamos orar. Passado alguns minutos, esse rei poderoso volta e olha e vê aqueles homens novamente dormindo. E a terceira vez, e acontece, e ele fala assim: não, agora não tem mais jeito. Agora, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Ei, vocês estão dormindo de novo? Levantem, porque o traidor se aproxima. Imagina você chamar os seus amigos para ir festejar contigo, para orar por você, e quando você menos espera, você ora. Eram 12, e agora olha, só tem 11. Cadê o 12? E o 12 foi sair e foi vender, foi trocar a bênção que ele tinha por moedas de ouro, moedas de prata, melhor dizendo. E ele combina lá com os que queriam caçar ele,
para caçar esse rei poderoso nas batalhas, para vir agora e prendê-lo. E ele é preso, é levado em cativeiro. E lá no cativeiro, na cadeia, ele passa na mão do governador, ele passa na mão do legislador. Ele vai passando de um lado para o outro, todo mundo tentando interrogar ele, para achar nele algo que ele tenha feito que desabonasse ele, para ele ser preso e morto. Mas o homem era tão bom, o homem era tão paciente, o homem era tão miraculoso, que ele não tinha sequer um resquício de pecado na vida dele, a não ser fazer aquilo que a igreja da época, o templo, agora criticava. E ele agora é lançado no meio dos soldados e colocado para levar ali 40 chibatadas. 40 chibatadas de um chicote, que é chamado azorrague, que em suas pontas tinham pelo menos 4 lanças, 4 unhas, 4 garfos, que quando era chicoteado as costas das pessoas, a carne era arrancada junto. Imagina você, meu irmão, minha irmã, está com um rei que é poderoso nas batalhas, que você abriu a porta para ele entrar, e agora ele subjugado a poderes humanos, que enquanto ele estava ali, a primeira chibatada, até dá para aguentar, mas o pior do que aguentar, é saber que todo sacrifício que é entregue ao Senhor seu Deus, não pode ir se não for por querência. O sacrifício não pode espernear, o sacrifício não pode berrar, não pode. O sacrifício tem que ir de livre e espontânea vontade. E ele ali agora, poderoso nas batalhas, está nesse momento vencendo a batalha da dor. Tudo porque ele olhava lá para o futuro, para ver eu e você. Ele é poderoso nas batalhas ou não é? Após chicotearem ele, jogam ele de volta na cela. E lá dentro da cela, eles caçoando da vida dele, das coisas dele, da experiência que ele estava passando, eles jogam sobre ele um manto. E esse manto agora todo mundo sabe, porque todo mundo já ficou dodói. Quando a gente está com uma ferida, seja onde for, e um pano é coberto, quando no outro dia a nossa mãe, a nossa avó, a enfermeira for tirar, é pior, era melhor não ter botado o pano. E aquele homem agora recebe, aquele rei poderoso nas batalhas, recebe aquele manto, e é agora erguido, e fala assim: tu não és o rei? Vem aqui, rei, nós fizemos uma coroa para você. E eles pegaram agora galhos de árvore, com vincos, com espetos, do tamanho desse meu dedo indicador. E eles agora pegam um pedaço de cana, ou um caniço, uma madeira, e quando colocam na cabeça desse rei poderoso nas batalhas, eles começam agora a bater, porque aquela coroa agora tinha que adentrar a cabeça dele. E quando aquilo entra na cabeça dele, imagina você agora aquilo rasgando o teu couro cabeludo. Mas ele sabia de uma vez por todas, ele conhecia a lei, ele sabia que não podia se lamentar, ele sabia que não podia dar um grito de ai, porque a gente sabe que quando a gente grita ai, é como se fosse um remédio para dor. Você está andando dentro da sua casa e tropeça em algum cantinho e bate a pontinha do dedo, e quando dói, aí a gente fala ai, e já bota a mão. Aquilo dentro do nosso organismo funciona como um remédio para tirar a dor. A dor passa, mas perceba que quando a gente machuca e não faz, faça o teste. Quando você machucar, não diga ai e não coloque a mão onde machucou, vai demorar mais, vai doer. E como se não bastasse, quando fizeram isso, jogaram ele de novo ali. Quando esse homem foi entregue na mão dos seus algozes, era sexta-feira, isso já era sábado. Esse homem estava sem comer, sem beber, estava agora isolado, perdido, seus amigos tinham todos fugido, um deles era um traidor. Se fosse eu ou você dentro de uma cela, agora sofrendo lá dentro, no cantinho, seja sincero, nós estaríamos agora pensando: meu Deus, mata ele que me entregou na mão deles. E esses que estão fazendo coisas contra mim, por favor, fulmina eles, manda fogo do céu.
Mas esse homem era poderoso nas batalhas, e ele estava ali vencendo a solidão, vencendo a traição, e ele estava olhando e falando assim, até mesmo a falsidade de todos aqueles que andavam comigo, só querendo pão, só querendo peixe, só querendo milagre, ele estava vencendo, estava ali. Cadê aqueles que estavam seguindo ele? E estavam gritando, há poucos tempos atrás, quando ele entrava em Jerusalém, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Ele é o Rei da glória, Hosana nas alturas. É o que eles estavam gritando, cadê eles? Sabe o que isso me faz pensar? Que eu e você por muitas vezes agimos da mesma forma que esses que andavam com Jesus naquela época. Porque quando eu estou longe daqueles meus irmãos que oram por mim, que pregam para mim, que me visitam, eu não sou essa mesma pessoa que está aqui na tua frente. Eu sou uma segunda, uma terceira personalidade. Eu consigo, no meio da família, tomar um copo de cerveja, porque afinal de contas eu só estou com a minha família. Eu consigo usar drogas. Eu consigo me prostituir quando estou trabalhando fora, porque não tem ninguém vendo. Mas esse rei poderoso na batalha conseguiu vencer isso tudo, porque ele olhava lá na frente, que ele precisava voltar lá de onde ele saiu, e quando as pessoas de lá, mesmo não reconhecendo ele, percebessem, era necessário abrir a porta, em nome de Jesus. Se você ainda não abriu as portas do teu coração, entenda que é preciso abrir, porque só vai ir para lá onde ele promete, aonde ele foi abrir a porta, se você abrir a porta para ele aqui embaixo. E por último, além dele ser um Senhor poderoso, um general de guerra, eu preciso abrir as portas reconhecendo ele, porque alguém está gritando que ele é o Rei da glória. Rei da glória trata da sua posição, vai falar de governo, vai falar que ele está acima de todo principado e potestade, como diz Paulo. É ele. Ele saiu de lá, mas agora estava voltando. Dizer sobre a posição dele, do seu governo, é dizer uma coisa muito séria aqui para a nossa cristandade. Jesus é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Ele veio aqui, habitou entre nós, ele se esvaziou, como diz Paulo, mas ele não aniquilou, ele não jogou fora. As coisas que esse homem fez aqui na terra, chamado Jesus, por vezes de Nazaré, de Belém, filho de Maria, filho de José, humanamente falando, é impossível caminhar sobre as águas. Caminha. Olha algum mágico fazendo alguma coisa. É impossível, é truque. Mas ele caminhou. Teve um dia, porque alguém pode dizer assim, mas era tudo combinado. Mas teve um dia que ele estava pregando e passou uma comitiva de enterro. Era uma cerimônia fúnebre. Estavam levando alguém para ser enterrado. Ele olhou para aquilo, teve compaixão da mãe e foi lá e falou: ergue-te, levanta. E a pessoa viveu. Essa parte que fazia milagres era a parte divina dele. A parte que ele estava no barco, estava cansado, apesar das ondas e o vento sacolejar o barco, e ele dormir, vai tratar da pessoa dele como homem. Não é como algumas religiões dizem por aí, que ele estava aqui, sendo Deus, mas na verdade era um espectro, era um fantasma, que parecia homem, mas não era. Se alguém passasse a mão assim, ia saber que era um fantasma. Não é. Ele é ao mesmo tempo homem e Deus. Deus e homem. Não é como outras religiões vão dizer, que ele era um homem muito bom, que andava pela terra e Deus gostava tanto dele, que fazia com que ele fizesse milagres.
não é um homem que alcançou a nirvana e ascendeu até o terceiro céu e lá agora está assentado. Não é. Ele é Deus. Ele é o Deus da glória. Se você reconhece que Ele é o Deus da glória, nesse ano de 2026, faça diferente. Fala dele, o seu estado de glória. Fala sobre Ele, a obra que Ele praticou. Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia dizer que na minha casa tem muitas moradas. Imagina você vir na minha casa e agora oferecer a minha casa para outra pessoa ficar. Mas a minha filha, que já casou, ela pode ir lá hoje, e uma amiga dela ligar, ou um amigo, ela vai falar assim: pode vir aqui dormir na casa do meu pai. Só pode falar que pode ou que não pode se você for dono do lugar. E ele escreveu isso em João 14, verso 2. Jesus ainda aplicou a si mesmo o nome do seu pai no Antigo Testamento. Em João 8, ele vai dizer que antes mesmo que Abraão existisse, a gente lembra de Moisés, né? A quem eu digo que o Senhor é? Eu sou. O próprio Jesus utilizou-se desse texto. Em João 10, quando ele vai contar a parábola do bom pastor, ele vai dizer que ele é o bom pastor. Nós vimos até agora algumas testemunhas que estão ligadas para nós ao tempo do passado, no Antigo Testamento, ao tempo do presente, no Novo Testamento, mas eu não posso deixar de outras pessoas dizerem a respeito desse Rei da Glória, porque até agora pode ser que existam pessoas espalhadas por esse mundão de Deus, que ainda não sabem que Ele é o Rei da Glória. Para isso, eu chamo aqui o meu irmão, que você conhece, que também é teu irmão, de nome Estevão. Ele era um diácono, cheio do Espírito Santo. E quando ele saía para evangelizar, um dia ele é capturado porque os cristãos estavam sendo perseguidos e ele é condenado ao apedrejamento. A história do Estevão está escrita em Atos, capítulo 7, verso 50 para frente. Ele olhou, apesar de não estar alinhado com um dos 12 apóstolos, ele caminhava junto e aprendeu a abrir a porta dele para Jesus poder entrar. E ele foi tão cheio do Espírito Santo que quando ele saía para pregar para as pessoas, aquilo irritava quem estava ouvindo. E as pessoas prenderam ele e apedrejaram ele. E quando ele estava lá ajoelhado, com as mãos amarradas, recebendo pedra na cabeça, ele resolve orar, coisa que eu e você nunca conseguiríamos fazer. E ele olha para o alto dos céus e ele diz assim: eis que vejo os céus abertos. E aí, Estevão, o que você está vendo? Eu estou vendo anjos passeando para lá e para cá. Não, você está vendo um trono grande e Deus olhando, falando que vai te livrar. Também não. Então diz para mim, Estevão, o que você está vendo? Eu estou vendo um grande trono branco e assentado nele um semelhante ao Filho do Homem, Jesus, aquele a qual ele andava pregoando e olhando para ele, agora fazia todo o sentido. Para eu não falar somente do Estevão no Novo Testamento, eu tenho que te falar sobre Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ele teve uma das maiores visões, assim como Isaías, a respeito daquilo que estava lá dentro do terceiro céu, ou o céu dos céus. Ele olhava para lá e via seres angelicais, meio que diferente do que nós vimos nos filmes, mas eles tinham rodas nos pés, 4 asas, a cara dele era quapartida, era uma parte de boi, uma parte de homem, um ser monstruoso. E ele olhava aquilo e tentava entender o motivo por que eu estou vendo essas coisas. Mas melhor do que isso é ele olhar e conseguir descrever
que eu também vi em cima desses todos um trono muito brilhante. E isso é de ser espantoso para mim, porque eu vou olhar e vou ver um grande trono brilhante, mas agora vou perceber que assentado nele tem um que é mais brilhante do que o trono. Quando ele olhava para ele, a sua face era como se fosse a luz do sol. Quem era esse que estava sentado lá? Mais resplandecente do que a coisa mais resplandecente que nós vimos. Eu tenho um amigo dele que andava com ele. Ele era chamado de o apóstolo amado. Jesus olhou para ele e falou assim: você, meu camarada, todo mundo aqui vai morrer, você também, mas você não vai morrer como qualquer homem morre, porque você realmente é meu amigo. Você não vai morrer do jeito que todo mundo está morrendo. Ele não morreu apedrejado, não morreu escoteado, não morreu pregado. Teve um dia que eles falaram assim: esse homem não morre. E pegaram ele, esquentaram um caldeirão de óleo. Quando estava fervendo, falou assim: já que ele não morre, vamos torturar ele para ele negar a esse rei da glória que ele está servindo. E colocaram ele lá. E imagina agora você, um servo de Deus, assentado lá e, oh, que glória. Dá para esquentar mais um pouquinho, porque está friozinho aqui. Coisas que só podem ser feitas pelo Rei da Glória. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você entenda que esse mesmo que foi chamado de discípulo amado, a qual Jesus protegeu, ele um dia, ainda preso na ilha de Patmos, enquanto falava com Deus, ele percebeu que algo à sua volta mudava. E ele começou a escutar alguém chamar o seu nome: João. Ei, João. E ele olha e vê os céus abertos e fala: Senhor, eu já estou morrendo. Não, João, calma, sobe para cá. E ele é levado ao terceiro céu. E lá, enquanto ele falava com esse ser, com esse Rei da Glória, com Jesus, ele deixa descrito a maior demonstração de visão que alguém do nosso tempo neotestamentário poderia ter. Ele olha e vê Jesus, como dizem por aí na música: morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. João, como você viu o mestre? Ele vai deixar escrito para nós. Ele vai dizer, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 14. É claro que ele vai dizer que ele é o Deus, que era o verbo que habitou entre nós. No Evangelho de João capítulo 1. Mas em Apocalipse capítulo 1, ele vai dizer assim, que eu olhava e via ele. Os seus cabelos eram brancos como a neve. Os seus olhos eram como labaredas de fogo. Da sua boca saía uma espada como que de 2 gumes. Os seus pés eram reluzentes como um latão. E na sua coxa direita estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele o Rei da Glória. É o meu Jesus, é o seu Jesus. Ele viu tudo isso para deixar tanto as testemunhas que foram escritas, como as testemunhas que nós citamos aqui, que estavam presentes, afirmam, e eu também afirmo, junto com a igreja congregacional, que Jesus é Deus, e nunca deixou de ser, e sempre será. Seja você querendo ou não, a necessidade do homem hoje é voltar-se para Deus, porque um dia as portas do céu se fecharam, porque o homem não quis mais obedecer a Deus. Por isso eu volto para o texto. Dei toda essa volta para você acompanhar junto comigo. Jesus tinha saído para fazer a missão para o pai dele. Veio aqui, nasceu, viveu, ensinou, evangelizou, curou, salvou, foi capturado e morto pela mão de Pôncio Pilatos. Após o 3º dia de morto, ele ressuscitou,
após ser ressuscitado, ele foi assunto aos céus e chegou agora no Salmo 24. E Davi, lá no Antigo Testamento, tem essa visão maravilhosa. Davi está lá, certamente, escrevendo uma das canções que ele sempre escrevia, entoando cânticos com a sua harpa, e olha, de repente tudo para, os pássaros param de voar, a sua cabeça agora fica parecendo uma cabeça barulhenta, e ele fala: o que é isso? O que está acontecendo? E ele olha e vê os céus abertos, um grande muro com um portão gigante, e alguém todo estrupiado, machucado, com a cabeça furada, com as costas abertas de feridas, com as mãos rasgadas, com os pés furados, e agora ele está chegando perto do portão, e o anjo que está do lado de fora do portão olha e fala: ei, para aí. E ele continua vindo para o lado do anjo, e o anjo agora percebe. Eu não sei se anjo pode ter miopia igual nós temos, humanos, mas ele, de alguma coisa aconteceu que agora ele percebeu: abre o portão, abra o Senhor portais eternos. Por que agora eu estou dizendo abra o Senhor portais eternos? Porque as portas já estavam abertas lá embaixo. Quando a gente lê no Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, ele está falando do governo humano, nós, seres humanos, homens e mulheres, que devemos abrir a porta para ele poder entrar. Mas agora que ele já abriu e já conseguiu entrar, ele foi lá em cima, porque ele falou quando ele estava assunto aos céus, para que essa obra maravilhosa continue, para chegar lá em 2026, na igreja congregacional, na rua José Alves Pereira, número 311, na Vila Muri, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil. Eu preciso mandar para vocês alguém que vai agora capacitar vocês para 2026 ter significância. Vamos ressignificar nosso 2026. E ele falou: eu preciso entrar. E o anjo gritando: abre a porta, porque é o Filho do Homem. Até que a porta se abre e ele agora adentra como rei vitorioso, poderoso nas batalhas, o Rei da Glória. E agora chega e se apresenta na sala do trono, e o pai dele olha e dá um sorriso gigantesco, abre os braços e fala: meu filho. Aí ele: pai, eu fui lá e fiz o que o Senhor pediu, eu cumpri até o final, mas agora, Senhor, eles dependem daquilo tudo que eu ensinei eles dependem agora que para a vida deles continuar. Eu vi, pai, é difícil. Nós, como Deus, a gente não consegue entender a dificuldade do que é ser um humano. Eles sentem solidão, eles sentem dor, eles sentem frio, eles sentem fome. É muito difícil. A impressão que se dá é que o Senhor abandonou. Até eu mesmo disse isso na cruz para o Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? É difícil ser humano, meu pai. Aí ele: mas o que você está pensando? Eu disse a ele que eu mandaria para eles, quando falasse com o Senhor, um outro consolador, que os capacitaria para eles poderem viver mais e melhor, para eles poderem trazer mais pessoas, para virem morar em todas essas mansões que o Senhor construiu aqui. Oh pai, vai lá, Senhor, manda para eles o outro consolador, manda para eles do seu Espírito. Aí a gente está aqui na igreja aqui agora e está falando assim: mas por que ele está falando isso? Porque o próprio Jesus falou que quando eu chegar lá, eu ia mandar o outro consolador, mas vocês tinham que estar aqui na igreja aqui agora, orando, cultuando, cantando, clamando, porque tem que me ajudar na intercessão, porque eu tenho que pedir para ele mandar. Mas se ele achar que é só coisa da minha cabeça, pode ser que ele não vai querer mandar, mas eu vou ficar falando: pai, manda para eles, pai, manda para eles, Senhor, o consolador. Olha lá, eles estão tristes, em vez de eles estarem cantando, eles estão lamuriando, ao invés de eles estarem orando, eles estão desesperados. Senhor, para eles tudo acabou, manda para eles. Aí a igreja começa a orar: Senhor Deus
da glória, eu sei que o Senhor é dono do céu e da terra, eu sei que o Senhor mandou o seu Filho aqui, e agora Ele veio aqui, nos fez acreditar novamente no Senhor. Estamos reedificando o nosso culto, estamos reestruturando a nossa vida espiritual. Manda para nós o outro Consolador que Ele falou. A gente não sabe o que é, mas manda, Senhor, manda para cá. Aí Jesus está lá diante do trono e falando assim: olha, Pai, olha eles, olha lá a irmã fulana, olha lá o irmão ciclano, eles estão precisando. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama, Senhor. Deixa eu ver se tem alguém que já recebeu o Espírito Santo. Deixa eu ver se tem alguém aqui que já recebeu o batismo com línguas estranhas. Deixa eu ver alguém, se eu acho alguém que recebeu o dom de revelação. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem o dom de curar. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está fazendo da obra do Senhor, porque está cheio do Espírito Santo. E ficou ali o meu Jesus, o seu Jesus, 10 dias, era o tempo que existia entre a Páscoa e a festa do Pentecoste judaico. E ele estava lá o primeiro dia: Pai, manda não. Segundo dia não. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, oitavo dia, nono dia. Aí o Pai olhou e falou assim: a festa de Pentecoste está cheia. E o anjo olhou e falou: Senhor, está lotado. Ah é? Eles querem a minha unção, eles querem do meu Espírito, eles já reconheceram que eu sou um Deus poderoso, eles já reconheceram que eu sou um Deus poderoso nas batalhas, eles já reconheceram que eu sou o Rei da glória. Sim, Senhor, eles já reconheceram. Então é agora que eu vou fazer eles começarem a pregar coisas que eles nunca pregaram. Eu vou agora fazer eles botar a mão nas pessoas e elas serem curadas. Eu vou fazer eles receberem algo que vai preencher eles, que eles nunca mais terão tristeza. Eles podem até ficar amuadinho, mas quando falar comigo, esse que vai estar lá embaixo vai chegar e vai cobrir eles com as asas, e eles vão se sentir totalmente seguros. Ei, Espírito Santo, eis que agora eu te assopro, invada a terra, e todos aqueles que receberam da palavra do meu Filho e creram, sejam batizados. Receba a igreja congregacional, levanta a tua mão, clame ao Senhor, porque é isso que custou para Jesus entrar mais uma vez nos reinos celestiais. A descida do Espírito Santo. Para eu e você estarmos aqui, para eu e você, lá na onde nós formos, podemos fazer missões. Para eu e você olharmos algo quando conversarmos com alguém e termos definição clara a respeito das coisas. É preciso, foi preciso, o Rei da Glória se humilhar. Ser escorraçado de um lado para o outro, passar na mão de todos os governos, inclusive dos judeus. E apesar das obras que fazia, não ser reconhecido. Ah, mas tem vitória, tem promessa, tem algo de Deus para mim e para você ainda nesta noite. O que eu sei é que 2026 não pode ser do jeito que tem ido a minha vida até 2025. Se você crê, você pode receber. Mas para receber, é preciso estar ligado, é preciso estar orando, é preciso estar cantando, é preciso estar cultuando mesmo na dor. Se existe algo na sua vida que não consegue ser resolvido, parece que o seu peito todo dia rasga,
Você está cansado de vir ao culto e toda vez ser a mesma coisa. Nada muda. Você está cansado de ir para casa e ver que o bendito do teu vizinho, que é um tremendo de um pecador, ele rouba, ele tem gato da Light, o carro dele não paga o documento, ele prospera, ele vive feliz, ele passeia. Mas eu, que sou filho de Deus, parece que dá tudo errado. Eu fui feito para sofrer. Oh meu Deus, todo sofrimento para a gente que é pobre é pouco. Eu quero dizer para você que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas ele garante a você um momento que ninguém nessa hora está pensando lá fora. Está todo mundo bebendo, se prostituindo, se dando em casamento, usando drogas, está roubando os outros agora, está passeando no carro novo. Mas na hora que morrer, meu amigo, minha amiga, vai ser só dor. A Bíblia vai dizer que é choro e ranger de dente. Só que eu quero dizer para você que esta obra que foi feita pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é verdadeira, e é Ele que prometeu que um dia vai voltar e vai levar a sua igreja, aqueles que creram, aqueles que continuaram e permaneceram firmes e fiéis, inabaláveis mesmo em circunstâncias alheias à vontade dEle. É verdade, o céu existe, o inferno existe, Deus existe, o diabo também existe. O maior dos inimigos que nós podemos enfrentar hoje não é mais o diabo, é você mesmo. O diabo já está olhando e falando: não preciso fazer mais nada, porque ele vai no culto achando que o culto é mais um culto. Ele está em casa na hora da oração, mas ora como se fosse rezando uma Ave Maria. Talvez aqueles que estão lá rezando a Ave Maria têm mais fé do que nós, porque a gente faz tudo tão de qualquer jeito. A gente não tem esmero nenhum mais. A gente descredibiliza a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você tem ideia do que é você ter uma posição social e largar tudo para agora viver com os menores, os humildes? Você sabe agora o que é ouvir todos aqueles que são abaixo de você começaram a te caçoar? Você sabe agora o que é você ajudar alguém e daqui a pouco esse alguém começar a falar mal de você? Sabe quantas vezes Jesus curou, Jesus salvou? Sabe quantas vezes Jesus fez cego ver? Sabe quantas vezes? Sei. Mas por que ainda não acontece nada disso na sua vida? É porque ainda você não recebeu da promessa. Essa obra do Rei da Glória, de fazer com que os portais ficassem agora abertos. A terra ele chama de portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E a porta do céu ele vai chamar de portais. Ele precisava entrar, ele conseguiu entrar, e agora ele deixou aberto para eu e você que crê. Ele fala: vem. Hoje é o dia que o Espírito Santo está falando comigo e com você, que está na hora de se posicionar, está na hora de fazer diferente. Imagina você agora no portal aí do seu coração, na porta do teu coração você está parado em pé. É você o crente que está lá fora. O Everton, o crente, está do lado de fora da porta, está do lado de fora. E lá do lado de dentro está o eu verdadeiro, o que está aqui dentro, que ninguém sabe o que eu estou pensando. Eu estou falando assim para alguém, amém, mas lá no fundo estou dizendo: morre desgraçado. Esse Everton está aqui dentro, e o outro Everton está aqui fora. E agora vem vindo um homem vestido de branco, com as roupas manchadas de sangue, com as mãos furadas, os pés furados, a carne das costas rasgada de chicotes, a coroa coberta de sangue, com a coroa de espinho. E agora você do lado de fora, que está aqui na igreja hoje,
olha para ele, reconhece ele e fala para você mesmo: abre as portas do seu coração. Aí você lá dentro não conhece mais ele. Você está falando de quem aí fora? Abre as portas do seu coração, porque é ele, o Rei da Glória. Mas você está falando de qual Rei da Glória? Ele abre as portas do seu coração, porque nós vamos morrer. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Em nome de Jesus, que sejam quebradas agora todas as barreiras. Tudo aquilo que você vive nos lugares aonde você sempre tem que estar, que tem bloqueado a sua mente, que tem feito ela ficar cauterizada, eu agora derrubo, destrono Satanás. Os demônios que vieram para atrapalhar a sua vida, eles agora vão bater em retirada. Sai daí, que o Espírito Santo fale para você que o Rei da Glória está passando. O Rei da Glória está passando. Passa, Jesus, passa, Jesus. Fala para ele assim: passa aqui, meu Deus, passa aqui, Senhor, passa aqui, meu Deus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? Eu quero entender quem é. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, e é Ele quem agora está pelejando por mim e por você. Ei, meu amigo, minha amiga, hoje tu tens a escolha: vida do jeito que está levando, ou morte espiritual, posteriormente morte física. E quando morrer, meu amigo, não tem mais jeito. Se tu tiver nos finalzinhos, as irmãs que fazem visita no hospital vai lá e vai te fazer o apelo. E eu apelo para você aqui agora, se você ainda tiver com seu coração duro, com a porta fechada, aceita Jesus. Aceita Jesus porque Ele é o caminho. Aceita Jesus porque Ele é a porta. Aceita Jesus porque Ele é a luz. Aceita Jesus porque Ele é a salvação. Não existe salvação fora dele, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho para ser entregue, o seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê, repita comigo, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê, repita, igreja, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê, vamos aumentar, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê, para que todo aquele que crê, eu creio, não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus e Pai, eis aí o teu servo, Senhor. Olha para ele, para a família dele, para as coisas dele. E nesse momento, Senhor, liga aí em cima aquilo que está sendo ligado aqui agora na terra. O Senhor sabe o que se passa dentro dos pensamentos dele. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não for seu, porque ele agora está jogando para fora, que está renovando a aliança com o Senhor. Ele entendeu que algo aconteceu em 2025 que não pode se repetir em 2026. Se nessa noite o Senhor veio para falar só com ele, eu te agradeço. Pai, glorifica o teu servo aqui nessa terra, porque ele agora se humilhou perante o Senhor
Ele está diante da sua poderosa mão, e faça a diferença na vida dele de hoje para todo sempre, e que assim seja, em um nome poderoso de Jesus. Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.